Polícia Federal cumpre 5 mandados da Justiça em novas buscas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O objetivo é coletar provas para a investigação que apure irregularidades no acordo de delação da JBS. Em São Paulo, o Ministério Público Federal e agentes da Receita cumprem mandados no centro da cidade contra a venda ilegal de produtos importados. No dia em que o atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York completa 16 anos, o que mudou na legislação internacional para evitar ataques terroristas? E as transformações provocadas nas relações de consumo nos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre 5 mandados da Justiça em novas buscas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O objetivo é coletar provas para a investigação que apura irregularidades no acordo de delação da JBS. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Os mandados expedidos pela Justiça foram cumpridos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Na capital paulista, os policiais federais foram a 4 endereços: a sede da empresa JBS e nas residências de Joesley Batista, empresário, dono da empresa, e também de Ricardo Saldi, um diretor da JBS. Além deles, a casa de Francisco Assis e Silva, um ex-executivo da empresa. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal foi até a casa do ex-procurador Marcelo Miller. Com essa operação, os investigadores querem saber se há novos áudios e documentos que possam provar a existência de irregularidades na assinatura do acordo de colaboração premiada entre a JBS e o Poder Judiciário. Esses mandados foram expedidos pelo ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Ele também retirou o sigilo do processo que resultou nas prisões de Joesley Batista e Ricardo Saldi, porque, segundo o ministro, as prisões deveriam acontecer porque há suspeitas de que eles omitiram informações na hora de fazer a colaboração premiada. O ministro Fachin disse também que, se eles permanecessem soltos, também poderiam eliminar novas provas importantes para as investigações que ocorrem aqui no Supremo Tribunal Federal. O empresário Joesley Batista e o diretor da JBS, Ricardo Saldi, se entregaram ontem à Polícia Federal após o mandado expedido pelo ministro Fachin chegar até a PF. Os dois passaram a noite na sede da Polícia Federal em São Paulo e deixaram o prédio por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira, com destino à sede da Polícia Federal aqui em Brasília. A previsão é que os dois cheguem aqui à capital federal durante a tarde. Érica. Obrigada, Gabriel. E uma mega operação da Receita Federal, do Ministério Público Federal e da Prefeitura de São Paulo cumpre mandados da Justiça para combater o comércio de produtos ilegais na região central da capital paulista. O trabalho começou nessa manhã. A Operação Setembro, deflagrada para combater o comércio de produtos ilegais, é a maior já realizada no estado de São Paulo. A pedido da Receita Federal e da Procuradoria da República em São Paulo, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Shopping 25 de Março, um polo de comércio de produtos falsificados e de contrabando no centro da capital paulista. Dessa região saem mercadorias para todo o Brasil, causando prejuízo de bilhões de reais por ano com sonegação fiscal. Segundo a Receita Federal, o comércio de mercadorias irregulares envolve ainda lavagem de dinheiro, corrupção e escravidão e também provoca concorrência desleal. A expectativa é que a ação dure até o final deste mês e que sejam fiscalizadas cerca de 900 lojas. A Receita Federal estima que serão apreendidas mais de 800 toneladas de mercadorias irregulares. Se a estimativa for confirmada, o valor das apreensões deve atingir 300 milhões de reais. Um dos maiores atentados terroristas do mundo completa hoje 16 anos. O 11 de setembro foi marcado por ataques suicidas às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, e também ao Pentágono pelo grupo terrorista Al-Qaeda. Em 2001, 4 aviões foram sequestrados por terroristas do grupo liderado por Osama Bin Laden e lançados contra as 2 torres gêmeas na ilha de Manhattan, em Nova York. Pelo menos 3.000 pessoas morreram. O Pentágono, em Washington, também foi atingido por outro avião pilotado por extremistas. A 4ª aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia, Estados Unidos. Esses atentados intensificaram o combate ao terrorismo. Se antes os atentados matavam 12 a 50 pessoas, hoje os atentados matam
na faixa de centenas ou milhares de pessoas. E isso foi o que foi inaugurado pelo Al-Qaeda, atentados simultâneos, como foi o 11 de setembro, em larga escala, com o objetivo de causar um maior número de vítimas possíveis. E a repórter Carolina Chaves está com um professor de Relações Internacionais para explicar melhor como a legislação e as relações entre os países se alteraram após o 11 de setembro. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Eu vou conversar agora com o professor Creomar de Souza. Professor, o que mudou nas relações internacionais e também na lei antiterrorismo no mundo depois do atentado de 11 de setembro de 2001? Boa tarde. Boa tarde. Creio que basicamente o que muda em termos de terrorismo nas relações internacionais é a perspectiva. O terrorismo deixa de ser visto como um problema local de alguns atores internacionais e passa a ser visto dentro de uma lógica globalizada. Agora, com relação aos imigrantes, né, os Estados Unidos, por exemplo, como eles passaram, né, a ver essas pessoas depois desse atentado, né? Houve alguma mudança no tratamento, né, nesse controle de entrada no país? Bom, basicamente em termos de Estados Unidos, a mudança envolve uma maior facilitação de extradição de imigrantes que estejam envolvidos em algum tipo de ilícito, principalmente a partir da promulgação do ato patriótico. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, como o país vem se protegendo, né, para evitar ato terrorista aqui? A gente pode até citar a lei antiterrorismo sancionada no ano passado, que serviu até como base para a condenação de 8 pessoas alvos da operação Hashtag no ano passado, né? Que tipo de medida o Brasil vem tomando para evitar essas ações aqui? Como você muito bem disse, a lei antiterrorismo é um marcador fundamental dessa entrada do Brasil em uma lógica global de enxergar o terrorismo e, aliado a isso, as ações de inteligência e de cooperação internacional entre as forças policiais também têm marcado essa nova perspectiva. É importante lembrar que terrorismo só pode ser combatido de fato com ações de inteligência e de prevenção às ações. Essas ações estão sendo tomadas, né, nos países, na Europa, nos Estados Unidos também, inclusive com controle de passageiros e de bagagens, não é isso? Isso, dentro de um aspecto de maior visibilidade, os check-ins de segurança nos aeroportos é um dos elementos mais destacados das ações de controle e combate ao terrorismo. Mas isso vai se aliando a ações de cooperação, a trocas de informações e até mesmo em ações transnacionais entre os atores para evitar algum tipo de ação e articulação de rede terrorista. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse o objetivo desses atos terroristas, né? É para reivindicar o poder, né? Algum benefício político? Basicamente, o que é que eles querem, o que eles reivindicam? O terrorismo como conceito é visto como uma ação política que usa de violência para alcançar um determinado fim. Nessas ações, especificamente, o que nós temos é uma tentativa de um grupo militante de fazer com que um determinado tipo de agenda seja levada a cabo através do choque. Isso quer dizer, explode-se uma instalação, ataca-se um prédio, comete-se uma série de assassinatos. Todas essas lógicas têm a ver com uma determinada visão distorcida de um panorama político e buscam uma justificativa infundada dentro de um discurso religioso. O que não tem tido sucesso, né? Em algum sentido, nós podemos dizer que o terrorismo não tem sido bem sucedido, tendo em vista que há um número muito maior de desarmes de ações terroristas do que atos terroristas consolidados de fato desde 2001 para cá. Ok, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As transformações provocadas nas relações de consumo nos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o herdeiro não pode pedir para receber ações que supostamente tem direito enquanto o processo de inventário for aberto e a partilha realizada. O entendimento foi aplicado pela terceira turma do STJ. Os ministros reconheceram que um dos herdeiros do processo não tem legitimidade para propor que herança seja apurada. O objetivo do homem era receber valores relativos a ações que anteriormente pertenciam ao pai, agora falecido. O herdeiro argumentou que alguns dos irmãos já tinham recebido os valores referentes às cotas das ações que cada um tem direito. O homem então entrou na justiça para receber a parte dele dos títulos. A Justiça Paulista aceitou o pedido e fixou o pagamento da cota em R$6 milhões. Os irmãos recorreram e o caso veio parar no STJ.
Ao analisar o recurso especial do grupo societário, o relator do caso, Marco Aurélio Belize, destacou que a negociação dos irmãos para receberem as respectivas participações nas ações da empresa aconteceu enquanto o pai dos herdeiros ainda estava vivo. Por conta disso, a liquidação só pode ser realizada antes da partilha, quando houver decisão favorável de todos os herdeiros e não de apenas um. Isso acontece para preservar a entidade empresária. Sendo assim, a substituição do sócio falecido não ocorre por sucessão hereditária, mas por adesão a contrato social após a partilha. Uma técnica de enfermagem vai receber horas extras correspondentes ao intervalo de amamentação não concedido. A primeira turma do TST condenou a empresa por entender que esse intervalo está previsto na CLT para assegurar a proteção à maternidade e à infância. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia negado o pedido da técnica por entender que ela emendou a licença maternidade com as férias, ficando afastada por quase 5 dos 6 meses previstos na lei para a amamentação. Além disso, ela não demonstrou a necessidade de continuar amamentando. Na ação, a trabalhadora afirmou que a empresa não concedeu o intervalo de 1 hora para a amamentação que ela teria direito e, por isso, queria o pagamento de horas extras correspondentes ao período de 6 meses, conforme previsto na CLT. De acordo com o artigo 396 da CLT, para amamentar o próprio filho até que ele complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Além disso, quando a saúde do filho exigir, o período de 6 meses pode ser estendido, a critério da autoridade competente. O relator do recurso da trabalhadora na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que a norma não determina que a empregada só tem direito se demonstrar a necessidade de continuar amamentando após o retorno dela ao trabalho. O ministro ainda afirmou que a jurisprudência do TST vem firmando o entendimento de que a não concessão desse direito assegura à empregada o pagamento desse tempo como horas extras. Por unanimidade, o recurso da técnica de enfermagem foi aceito e a empresa foi condenada a pagar 1 hora extra diária desde o retorno da empregada ao trabalho até a data em que o filho dela completou 6 meses. Quase 3 décadas se passaram desde que os brasileiros conquistaram um importante aliado na hora de fazer as compras, o Código de Defesa do Consumidor, um instrumento jurídico criado há 27 anos para melhorar as relações entre consumidores e empresas. Quando foi à loja comprar um aparelho de som, o Assis nem imaginava a dor de cabeça que teria após adquirir o produto. No momento da entrega, faltava uma parte da mercadoria. Quando ele chegou, foi só com as caixas do som. Aí o que acontece? Eu digo, mas como é que vai funcionar? Era para mim comemorar o aniversário do meu filho, como é que eu vou fazer para comemorar só com as caixas? Quase 90 dias foi que eu terminei de resolver o negócio. Já para a Viviana, o problema foi após uma compra na internet. O site onde ela comprou o produto estava se recusando a fazer a troca. A administradora de empresas precisou de muita paciência para conseguir um novo produto. Eu entrei em contato com a empresa não queria devolver o produto, não queria fazer a troca do produto. Foi muito complicado, foi quase 1 mês para fazer a troca. Se com as simples compras do dia a dia os transtornos já são grandes, imagina então na hora de preparar a lua de mel. Ao pagar a viagem, o Bruno foi cobrado 2 vezes. Nós ligamos lá na operadora, mandamos e-mail e tudo, eles nada de responder. Eu tive que ir no Procon, tive que acionar, e aí foi que a gente conseguiu que eles fizessem a devolução do dinheiro, mas só depois de 45 dias. A gente viajou para Florianópolis e voltou com o dinheiro contado porque o cartão de crédito estava comprometido. Casos de pessoas que tiveram problemas ao comprar o produto ou contratar um serviço ainda são frequentes. É por isso que em 1990 foi criada a Lei 8.078, conhecida também como Código de Defesa do Consumidor. Ela define prazos e estabelece direitos e deveres de consumidores e empresas, desde o momento da compra até uma possível troca. Por esses e outros motivos, o Eduardo acredita que nunca precisou buscar órgãos de proteção ao consumidor. Nos 27 anos da lei, ele considera o CDC fundamental nas relações de consumo. Os benefícios foram advindos através da lei, né, que ela modificou a relação de consumo. E principalmente da parte das empresas, como fornecedores, eles hoje têm uma preocupação maior na transparência, na questão da informação, do cuidado.
Bom, e para falar conosco sobre esse assunto, está aqui no estúdio hoje o advogado Humberto Valim, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem do Gabriel pessoas falando do Código de Defesa do Consumidor, né? É difícil encontrar hoje em dia um brasileiro que nunca tenha ouvido, que nunca tenha aí, pelo menos, tido um contato de consumo onde se faz aí por meio do Código de Defesa do Consumidor. Nessas quase 3 décadas assim, de existência, qual a maior contribuição que o senhor considera do CDC para essa relação de consumo? O Código do Consumidor, de fato, veio a estabilizar, a equilibrar a relação entre o fornecedor e o consumidor. Antes do Código, havia uma prevalência da vontade do fornecedor. Eventualmente, você comprava uma TV, chegava em casa, ela não funcionava e a resposta do fornecedor é: você deu azar. Hoje não, a relação é equilibrada, ou seja, através do Código de Defesa do Consumidor, ele tem, todos nós somos consumidores, uma igualdade de paridade com os fornecedores. A legislação ela é dinâmica, né? Considerando esses 27 anos, ela pode ser alterada de alguma forma por emendas, ela pode também sofrer alteração na redação e também na sua aplicação. O Código de Defesa do Consumidor, nesses 30 anos, que avaliação o senhor faz dessa mudança que ele sofreu e da aplicabilidade dele para a comunidade? O nosso código sempre foi um código avançado para a época e durante os anos tem sofrido ajustes. Ele atualmente é considerado um dos melhores do mundo, abarca todas as relações de consumidores, seja de serviços, de produto, inclusive regulando o próprio comércio atual da internet. Todo estabelecimento tem que ter um Código de Defesa do Consumidor para consulta das pessoas? É lei. Todo estabelecimento, seja prestação de serviço, seja de fornecimento de produtos, deve, junto ao caixa, em um local acessível, disponibilizar um Código de Defesa do Consumidor para toda a clientela, objetivando aquela conscientização dos direitos do consumidor. Se não tiver, a pessoa chega lá na loja, quer consultar, tem alguma dúvida, e se não tiver esse código? Muito importante, é dever e a multa é cara. Aquele estabelecimento que for flagrado e não estiver de posse daquele CDC, daquele código, vai ser multado em R$1.000. Vai ser multado em R$1.000 cada vez que for verificado que não existe um código à disposição de cada consumidor. Mas para quem o consumidor liga naquela hora ali? Ele percebeu que não tem, sabe que tem uma punição, mas ele quer relatar o problema. Para quem? Basta de imediato ligar ao PROCON. O PROCON faz uma fiscalização e essa fiscalização é dioturna, diária. Basta o consumidor, verificando isso através do telefone do PROCON da sua cidade, informar que aquele estabelecimento não está cumprindo a lei e vai ser fiscalizado. Doutora, o código serve também para regular não só a compra e venda aí de produtos, mas também as relações de serviço? Sim, o código abrange tanto relação de consumo propriamente dito, como na prestação de serviço, ou seja, serviço de plano de saúde, serviços dentários, serviços de manutenção, serviços e compra e venda de produtos é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. E qual o papel dos órgãos de defesa do consumidor aí diante do CDC, nessa situação? O CDC determina que, por exemplo, o PROCON seja responsável pela fiscalização da aplicação, inclusive de multas. O CDC dá ao PROCON a vantagem dele ser o fiscal de todos os consumidores. Importante, então, ao consumidor que vê o seu direito sendo lesado por qualquer empresa, sendo de fornecimento de produto ou serviço, que reclame para fazer valer o seu direito. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST entende que uma faculdade não terá que indenizar um diretor que reverteu a demissão por justa causa por suposto furto de HDs. Os detalhes já já. O Jornal da Justiça está de volta e hoje conversando com o advogado Humberto Valim sobre os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. O senhor estava dizendo da importância do código e da parte dinâmica, como ele se alterou, a aplicabilidade mesmo dele para o consumidor, né? Para regular a compra e a venda e também os serviços. Mas quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, não existia internet nessas vendas online. Ele se adaptou para atender também esse tipo de transação comercial? Sim, o código abarca a proteção ao consumidor virtual, consumidor via internet.
Importante, por exemplo, o consumidor ter consciência de que comprando este produto via internet, ele tem 7 dias, independente do motivo, a devolver o produto. Ele tem direito a receber a nota fiscal, ele tem direito à garantia, ele tem direito de saber que aquele fornecedor, ainda que virtual, tem que informar o seu endereço físico, o seu CNPJ, ou seja, o consumidor, mesmo através de compras virtuais, está sim protegido por todo o Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, esse direito ao arrependimento só existe para compra virtual, né? Para compra presencial, não. Perfeito. Todo o consumidor que se dirige a um estabelecimento, ele não tem direito da troca por arrependimento, porque ele se dirigiu ao estabelecimento. Ao contrário daquele consumidor que, seduzido às vezes por um e-mail, por uma imagem, compra e ao chegar ao produto não é o que ele realmente queria. Ou seja, o arrependimento de 7 dias só vale para compras efetuadas fora do estabelecimento comercial. Vale também para locação online. A gente vê hoje em dia muito comum, a pessoa vai viajar, aluga uma casa pela internet, aluga um apartamento, muitas vezes há sites específicos para essa disponibilização. Ele também regula esse tipo de locação? Sim, no aspecto da propaganda enganosa. Às vezes a foto, e não é comum isso acontecer, representa um paraíso e ao chegar lá não seria tão bom. Ou seja, aquele consumidor que constatar que a realidade, seja do chalé, da piscina, do clube, do hotel, não condiz com as fotos, tem direito sim, em último caso, até ter rescindido e ressarcido por propaganda enganosa, que é um direito no Código do Consumidor, que não é possível ao fornecedor oferecer uma propaganda e na hora do ato do usufruto daquele bem não corresponder à realidade divulgada. Doutor Valim, e as vendas feitas em sites, compras, né, feitas em sites do exterior? A pessoa compra aqui no Brasil, mas um site americano, por exemplo, como é que fica? Todo o comerciante que ligar a esse site é responsável. Se você compra um site do exterior e ele vem diretamente para o Brasil, você não há quem reclamar. Mas se ele há um distribuidor, se há uma garantia, este representante nacional é responsável pela qualidade do produto ou serviço. O senhor falou da importância aí dos órgãos de defesa do consumidor e como eles assumiram um papel importante aí diante do Código de Defesa do Consumidor na ajuda, né, àquele consumidor que precisa garantir os seus direitos. Além do PROCON, por exemplo, que é um órgão que todo mundo conhece, quais os outros instrumentos, os outros órgãos que podem ser usados para isso? É importante o consumidor saber que o Ministério Público da sua cidade, existe lá um setor responsável por atender às demandas coletivas. O Ministério Público também pode ser acionado por você, consumidor. E, particularmente, aquele problema que afeta única e exclusivamente a você, consumidor, você, até 20 salários mínimos, pode ajuizar uma ação nos juizados especiais ditos de pequenas causas. Ou seja, sem advogado, você leva o seu problema à justiça para que, baseado no Código de Defesa do Consumidor, você tenha um produto de qualidade, um serviço perfeito. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com Humberto Valim, que é advogado, especialista em direito do consumidor, e conversou hoje com a gente a respeito dos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor. Obrigada. Até uma próxima. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que uma faculdade não terá que indenizar o diretor que reverteu a demissão por justa causa por suposto furto de HDs. Mais detalhes ao vivo com a repórter Gisele Mourão. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. De acordo com o processo, o trabalhador foi acusado de ter retirado os HDs dos computadores da faculdade e levado com ele depois de ter o contrato de trabalho rescindido. O caso foi registrado na delegacia com boletim de ocorrência e, por isso, foi aplicada a demissão por justa causa. O TRT do Rio de Janeiro, no entanto, reverteu a justa causa e determinou que a faculdade pagasse indenização por danos morais ao trabalhador, por entender que não houve ato de má-fé do diretor, que apenas retirou os HDs para pegar arquivos pessoais. Mas a 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu a condenação da faculdade. Para os ministros, apesar da demissão ter sido revertida para sem justa causa, não ficou comprovado que a abertura de inquérito policial tenha repercutido de forma negativa na vida pessoal e profissional do ex-diretor. A decisão foi unânime. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Gisele. O Tribunal Superior Eleitoral revisou as metas para os próximos 4 anos.
Os gestores do TSE se reuniram para alinhar as metas do tribunal com as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça. As pesquisas envolvendo os cidadãos estão entre as adaptações. O TSE também está se adequando às recomendações do Tribunal de Contas da União, que dizem respeito às aquisições para os pleitos. Teve uma recomendação do TCU de que a aquisição teria que constar do plano estratégico do TSE, porque as aquisições são fundamentais para as eleições, né? Existe uma série de aquisições feitas para que uma eleição aconteça. Em 2014, a portaria 792 do TSE determinou a elaboração do planejamento estratégico do tribunal para o período de 2015 a 2020. Como o último ano se trata de período eleitoral, a data foi estendida para 2021. A gestão estratégica trabalha com projeções futuras para a instituição, com ações organizadas, focadas no desenvolvimento. Transsexuais ou transgêneros são pessoas que não se identificam com o sexo biológico que têm. Por exemplo, ter um corpo de homem, mas se sentir mulher ou se comportar como mulher. Para esses casos, o Sistema Único de Saúde oferece a possibilidade de uma cirurgia de mudança de sexo. E na Justiça é possível solicitar a troca do nome e do gênero no registro civil. Desde criança, a Melissa tinha um comportamento que não condizia com o sexo biológico dela. Por isso, era repreendida. Na adolescência, o desconforto com o corpo aumentou. Hoje, ela faz uso de hormônio e já se submeteu a algumas cirurgias para ficar cada vez mais feminina. Quando você começa a tomar os hormônios, de fato, é quando você começa a mudar o seu corpo, começa a mudar toda a sua estrutura, você começa também até mesmo mudar o seu pensamento e a sua forma de se ver perante o mundo, porque aí você já começa a ter mais firmeza, né, mais propriedade para dizer que você é uma mulher transexual. O Sistema Único de Saúde faz a cirurgia de mudança de sexo desde 2008. Até 2016, foram feitos 349 procedimentos hospitalares e 13.863 procedimentos ambulatoriais relacionados ao processo transexualizador. De acordo com uma portaria do Ministério da Saúde, o procedimento pode ser feito desde que alguns requisitos sejam atendidos. Ser maior de idade, ter acompanhamento psicoterápico por pelo menos 2 anos, laudo psicológico ou psiquiátrico favorável e diagnóstico de transexualidade. O processo transexualizador precisa ser acompanhado por médicos endocrinologistas, ginecologistas e urologistas, cirurgiões plásticos, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros especialistas. Para garantir uma inserção mais digna dos transexuais na sociedade, a Justiça autoriza a mudança de nome e de gênero no registro civil. A troca pode ser feita pela vara de registros públicos ou de família. Hoje, para fazer qualquer alteração com relação ao nome social, né, para passar a alterar o nome registral, nós temos que buscar uma ação no judiciário. Essa ação chama alteração de registro do nome e também alteração do registro com relação ao gênero. São 2 pedidos diferentes que podem ser feitos em ação distintas ou numa mesma ação. Tá? Então, hoje nós precisamos do aval do judiciário para que essa alteração registral do nome ocorra. E a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006 para prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e punir os agressores, também se aplica a mulheres transexuais. Nós, seres humanos, somos muito diversos, cada um na sua especificidade. E no caso de pessoas transexuais, exatamente essa dificuldade é de as pessoas começarem a respeitar você pelo gênero que você até então é, e não pelo gênero que você nasceu. Então você precisa começar a se encaixar e a se moldar no gênero que você mais se sente bem. E no meu caso, é o gênero feminino. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa tarde para você e até amanhã.